Salário mínimo no Brasil é suficiente para viver bem? Me diz aí. E na Flórida, você sabe quanto é que é pago aqui de salário mínimo? Então hoje o que eu vou fazer, eu vou comparar não apenas esses valores, mas também o poder de compra, que é o que realmente importa aqui no dia a dia. Então se você aí no Brasil já se perguntou por que parece tão difícil sobreviver com salário mínimo por aí, fica comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir se o salário mínimo aqui da Flórida realmente é suficiente para pagar suas contas e viver confortavelmente. No Brasil, o salário mínimo no ano passado, lá 2024, ele foi reajustado, né? Então todo ano é e estava valendo aí até onde eu sei R$ 1.320, o que equivale aqui nos Estados Unidos a cerca de $250 por mês. Spoiler, tem gente que faz isso por dia. Aqui na Flórida, o salário mínimo é de $12 por hora, porque alguns trabalhos são pagos por hora, o que dá aí por mês mais ou menos aí uns $1.920 para um trabalhador em tempo integral. Então, o cara lá que trabalha no McDonald's, se ele trabalhar integral, ele vai ganhar $1.920 por mês. Só que a questão não é o valor bruto, não é um número, mas é o que você consegue comprar com esse dinheiro. Então, o que você consegue comprar no Brasil com o salário mínimo contra o que você consegue comprar aqui na Flórida, nos Estados Unidos, com o salário mínimo. Enquanto aí no Brasil, uma boa parte do salário ele acaba sendo consumido por itens básicos, né? Aqui nos Estados Unidos também, mas vamos falar no Brasil, né? Aluguel, alimentação, transporte, também transporte público. Aqui na Flórida, apesar dos custos aí também estarem altos, o poder de compra é impressionante. O poder de compra do salário mínimo, ele é realmente muito maior do que o real aí no Brasil. O que isso quer dizer? O que significa? Significa que, mesmo você ganhando numericamente, às vezes mais aí no Brasil, os brasileiros eles têm um desafio muito maior para manter esse padrão de vida minimamente confortável. Eu não vou nem falar sobre planejamento financeiro, o quanto é difícil para o brasileiro em geral. Claro, tem as determinadas profissões ali que tem uma maior facilidade. Só que a gente tem que entender que no Brasil, essas pessoas são as exceções e não as regras. Então, por exemplo, no Brasil, o custo médio de aluguel em uma área urbana, por exemplo, São Paulo, vai consumir aí pelo menos metade, 50% ou mais, na verdade, às vezes muito mais do que um salário mínimo. Enquanto aqui, nos Estados Unidos, apesar do aluguel realmente não tá tão barato, ele vai representar uma porcentagem menor do salário mínimo aqui da Flórida. E além disso, tem os itens como os itens de alimentação, gasolina, que também são aí proporcionalmente mais acessíveis aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem a questão do imposto, carga tributária, que é muito menor do que no Brasil. Tem muito menos gente colocando a mão no nosso bolso aqui nos Estados Unidos. Enquanto no Brasil as pessoas brigam para tirar mais do que a gente já não tem. Então, outro ponto que é muito importante para pensar em relação ao poder de compra é seus gastos com transporte. Enquanto no Brasil tem muita gente que depende de transporte público, praticamente inexistente aqui na Flórida, isso ainda vai consumir mais uma parcela considerável do salário. Enquanto que aqui na Flórida não gasta com transporte público, mas tem o custo de manutenção de um carro que não é baixo, mas proporcionalmente falando, por conta do poder de compra, acaba sendo mais acessível para quem recebe o salário mínimo. E o que deixa mais chateado com essa situação que eu vejo no Brasil, que eu vivi, que eu vejo os amigos passarem, é que as decisões, os planos, normalmente não são nem suficientes para sair dessa situação. Então, a solução para melhorar realmente esse poder de compra no Brasil, ele está indo muito além do valor do salário mínimo. Tem que repensar a política tributária, e você não vê nenhuma ação, nenhum político falando sobre isso. Tem que estimular a geração de emprego, mão de obra qualificada, investir em educação financeira, investir em educação tecnológica, para que as pessoas acabem sendo ajudadas a terem opções e escolhas mais inteligentes com o que ganham e com o que querem fazer da vida deles. E assim, tá fora da mão, né? Então, das nossas mãos. Então, se você está considerando buscar uma oportunidade fora do Brasil, principalmente agora, 2025, né? É fundamental que você entenda os custos reais de vida no país que você está planejando vir. No meu caso, eu falo muito dos Estados Unidos. Então, planeje a sua mudança com cuidado. Leve em conta todos os fatores envolvidos com grana. Aluguel, transporte, saúde aqui nos Estados Unidos, que pode ser um caos.
Porque você tem que garantir uma transição mais tranquila para você e para sua família. Se você tiver filhos, não dá uma de emocionado, faz o negócio direito, se informa. Eu tenho um e-book que eu estou lançando agora, onde eu coloquei o conteúdo aí de 20 anos que eu tenho trabalhando para empresas multinacionais, trabalhando no Brasil, na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos. Eu coloquei ali estratégias, conteúdo, fatos, números para ajudar aí quem me segue a tomar decisões informadas. Então, se você está começando nessa jornada, esse e-book é exatamente aquilo que você precisa. Ele é o pontapé inicial, é o momento de você formar o teu conteúdo, é o momento de você ler, aprender e refletir. E aí depois tem diversas outras etapas que você pode seguir, mas inicialmente você tem que trabalhar no seu intelecto. Você tem que trabalhar com informação de qualidade, você tem que planejar isso direitinho para não transformar um sonho em pesadelo. E agora que você já conhece a diferença entre o salário mínimo do Brasil e o custo de vida e o salário mínimo aqui da Flórida, eu quero saber a sua opinião. Se você está no Brasil, né, qual país você acha que oferece aí uma melhor condição de vida digna para você, sua família, ganhando um salário mínimo? E se você mora em outro país, me diz aqui, quanto é que é o salário mínimo aí e onde é que você mora? Então, se você está planejando essa mudança para os Estados Unidos, ou se você quer entender melhor como se preparar, né? Desde aí do Brasil ou do país que você está, Portugal, porque eu tenho clientes em Portugal também, me siga nas redes sociais. E ali eu compartilho insights diários, conteúdos semanais, e também não deixe de visitar o meu site www.danielkillmentor.com, e ali você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho com mentoria, como é que eu ajudo esses meus clientes trabalhando bem próximos deles. E também não esquece de curtir esse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que está curioso ou quer saber qual o custo de vida, qual o poder de compra, Flórida, Brasil, quais são os problemas, as situações comuns, porque a gente vai junto trabalhar aqui, mudar esses números e transformar esses números em qualidade de vida, em decisões informadas. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, comentário, crítica, elogio, não esquece não, deixa aqui no comentário e me segue lá nas redes sociais. Até a próxima.